Então, gente, nós voltamos. Veja, partindo do que nós falamos, né, sobre Maurício de Nassau, João Maurício de Nassau, ele vem ao Brasil e vem com esse objetivo, né, de fazer essa reconciliação entre os engenheiros e engenheiros não, os donos de engenhos e os holandeses. Bom, ele consegue fazer isso. Entre uma dessas estratégias que ele teve, ele, por exemplo, ele pensou em quê? Em fazer empréstimos a esses donos de engenhos, né, para que eles pudessem se restabelecer financeiramente e com o dinheiro eles pudessem investir novamente, certo? Essa é uma das ideias que ele teve, né, além de propor festas, melhorou a cidade, né, trouxe melhorias para a cidade, mas o que acontece? Depois de um certo tempo, em 1600, é 1600 e 1640 mais ou menos, o que que vai acontecer? Os holandeses, então, depois de tudo isso que Nassau fez, foi o que eles fizeram. Eles decidiram, então, pedir o dinheiro do empréstimo. Já que nós emprestamos dinheiro a vocês porque foram os holandeses que fizeram isso, agora nós queremos que vocês devolvam o nosso dinheiro. Não sei como foi o tempo de acordo que eles fizeram, né? Como foi o acordo, quanto tempo foi que durava para pagar esse empréstimo. Enfim, os holandeses então queriam dinheiro de volta porque foi emprestado, então se é emprestado você devolve. E o que acontece? Por causa dessa questão do pedido do dinheiro de volta, o empréstimo pago, aí houve então um enfrentamento entre agora, né? Outro enfrentamento, né? Entre portugueses e holandeses. O nome desse enfrentamento, que vai ser aí que vai gerar a crise no Brasil holandês, vai ser chamado de a Batalha do Monte das Tabocas, né? A Batalha do Monte das Tabocas. Então houve essa guerra, esse enfrentamento por conta disso, certo? Bom, deixa eu fazer uma observação. Vocês têm no livro de vocês, no material de vocês, isso. Então, aí qual é a observação? A observação é que depois de um tempo, o Brasil, Portugal, né, que ainda estava sob o domínio do Brasil, o Brasil que ainda estava sob o domínio de Portugal, e Portugal estava sob o domínio da Espanha, certo? Nesse período aqui, Portugal consegue então ficar independente da Espanha. Eles conseguem independência da Espanha. E essa independência econômica da Espanha, Portugal só consegue por causa dos holandeses. Por toda essa estratégia, né, que Maurício de Nassau, juntamente com outros holandeses, estiveram aqui. Professora, então por que eles brigaram tanto? Brigaram pela questão primeiro que Portugal era dependente de Espanha, ele era dependente de Espanha, deixa de ser independente a partir daí. E a Holanda tinha essa intriga com a Espanha, porque ela deixa de pertencer à Espanha, né? E chegando aqui, claro, vai ter toda essa questão, né, com Portugal e com a Espanha, chegando nos lugares brasileiros, regiões brasileiras. Certo até aí, gente? Dá dando para entender, né? Bom, o que é que nós vamos ter? A partir daí, dessa crise, né, no Brasil holandês, nós já vamos ter Portugal independente da Espanha, financeiramente falando, e aí nós vamos ter, por exemplo, lá no Maranhão, né, a revolta dos irmãos Beckman. Por que revolta, professor? O que aconteceu? É o seguinte, é que com os irmãos Beckman, essa revolta aconteceu porque o Maranhão tinha uma situação econômica muito ruim, né? Eles viviam da economia de subsistência, ou seja, tudo que eles faziam para eles ali. Né? Não era para... Fazia, sobrava muito, a gente vendia, comercializava. Principalmente era para eles. Então, tinha escravos, né? Tinha toda uma situação lá complicada financeiramente, a situação era de pobreza. Então, foi dado uma proposta. Qual era a proposta? A proposta foi criada a Companhia de Comércio do Maranhão. Qual era o objetivo dela? O objetivo dela era resolver a questão da falta de escravos, né? E fornecia, assim, 600 escravos por ano durante 20 anos. Ela também, a companhia, iria abastecer a população com gêneros da primeira necessidade, né, como trigo, por exemplo. E essa companhia também, aí o que acontecia? Aí pronto. Aí, contudo, o acordo não foi cumprido, né? Então, assim, houve essa proposta, houve esse acordo que foi feito lá no Maranhão. Por que eu estou falando de Maranhão? Porque nós estamos falando do Brasil. Então, são regiões que tiveram problemas financeiros, certo? Falamos
há pouco instante lá de Pernambuco, e agora estamos falando do Maranhão. Maranhão, a situação era essa que eu falei, né, de pobreza. Eles queriam que houvesse mais escravos porque a mão de obra era os escravos. Então essa companhia do Maranhão fez essa proposta. A gente disponibiliza para vocês 600 escravos durante 20 anos e a gente ainda nós vamos ajudar a população na questão de alimentos, né, de primeira necessidade, como trigo que eu falei, azeite, vinho, entre outros. Não foi cumprido isso, então o que vai acontecer? Haverá uma revolta aqui e essa revolta ela vai se chamar de Beckman ou Beckham por causa desses irmãos, né? Eles então se revoltam contra isso, Thomas Emanuel Beckman, e daí nós vamos ter essa revolta contra esse propósito, essa coisa não cumprida, esse acordo não cumprido dos portugueses, tá bom, gente? Nós vamos ficando por aqui, voltaremos em outra aula, em outro instante, para que a gente feche esse conteúdo e estarei falando sobre a Guerra dos Mascates e como tudo isso, no final, onde é que nós chegamos com tudo isso, tá bom? Cheiro para vocês, boa sexta-feira.